Alice, estou com meus colegas de turma Arthur Freitas, Júlia Silva e Vanessa. Somos do segundo ano em Administração no IFMG Campus Ponte Nova e hoje vamos conhecer um pouco de um dos elementos de principais destaque no nosso campus, Ensino Conectado. E para isso, nosso convidado de hoje é José Costa Júnior, professor de Filosofia e Ciências Sociais. Seja bem-vindo, José. Obrigado por aceitar o nosso convite. E podemos começar conhecendo um pouco sobre sua formação e conta para geral como que você se interessou por filosofia e o que te motiva a propor projeto de ensino, pesquisa e extensão no campus. Olá, então, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sabe que horas o pessoal vai acompanhar a gente aqui. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O projeto de vocês é muito interessante, né? A professora Cássia sempre propondo ótimas propostas aí para você, né? Para vocês, ótimos trabalhos. Sobre as suas questões, Ana Lídia, né? As questões que vocês colocam, né? São dois pontos. É curioso, né? A gente, no cotidiano, a gente esquece das perguntas que nós mesmos respondemos um dia, né? Como, por exemplo, essa pergunta que você me fala aí sobre, começando pelo fim aí, sobre as questões, sobre como que é filosofia, né? Por que eu comecei a estudar filosofia há muito tempo atrás, né? Eu tenho 37 anos e na minha juventude eu era um jovem brasileiro do interior, né? Ainda sou jovem, só sou mais jovem, só sou jovem há mais tempo que vocês. E eu sempre gostei muito de três coisas, né? Como bom brasileiro, de futebol, de samba e de capoeira, né? São três coisas que estão há mais tempo aí comigo do que a filosofia propriamente dita. E aconteceu, né, Júlia, que eu perdi meus pais muito cedo. Eu perdi meu pai e minha mãe bastante cedo. E fui muito bem acolhido pelas minhas irmãs, né, minha família, e eu sempre, em função desses acontecimentos, eu sempre tive, né, meu pai sempre me estimulou uma carga reflexiva bem interessante, sabe? Pensar coisas sobre o mundo. Meu pai era muito próximo de religiões, né, e de explicações sobre o mundo, e eu peguei um pouco disso, né? Uma carga reflexiva. E no ensino médio, né, no interior de São Paulo, eu já trabalhava, né, trabalhei em várias coisas aí ao longo da vida, e sempre com a presença do samba, da capoeira e do futebol. E tive a oportunidade no ensino médio de tomar contato com professores, né, que de alguma maneira utilizavam, né, essas práticas ou explicavam um pouco da história do nosso país com base nesses elementos, que de alguma maneira, né, dialogavam com os meus interesses e com a minha vida. Isso me estimulou muito a me aproximar das ciências humanas, né, essas vivências, essas tensões, essas dificuldades, né? E também essas coisas que eu já gostava. E questionamentos também. Né? E esses questionamentos, né, que me fizeram pensar um pouco sobre tudo isso. E aí foi uma aproximação natural, né, com a filosofia e com as ciências sociais. E aí quando eu completei 18 anos, né, eu morava no interior de São Paulo, eu tinha um familiar que estudou na Universidade Federal de Ouro Preto e foi onde eu fui estudar, fui fazer graduação. Fiz graduação na Universidade Federal de Ouro Preto entre 2004 e 2008. E aí depois eu continuei, né? Algo que eu tomei gosto, sempre tive um gosto por esse tipo de situação, né? A leitura, os estudos, e continuei fazendo essas outras coisas também, né? Na medida do possível. Aí depois eu continuei, né? Fiz a pós-graduação, fiz mestrado, né? Fiz doutorado e entrei no Instituto Federal em 2013, né? No auge das manifestações do Brasil, eu entrei no Instituto Federal, né? Como professor no campus Juiz de Fora. Eu era professor substituto lá, fiquei lá durante um ano e meio. E aí depois eu vim para Ponte Nova, em 2015. Eu vim para Ponte Nova, né? Vi o campus crescer aqui, né? O campus ser implantado, uma satisfação muito grande. Era o começo dele, né? Era o começo, né? E foi muito interessante, né? Foi uma vivência, porque nessa jornada já são 20 anos, né? Em tudo isso. E passou tudo muito rápido e com muita satisfação, né? Você foi um dos primeiros a entrar, digamos, né, no Instituto. Aqui no campus sim, né? Eu vim desse outro campus que eu era um professor substituto, aí vim para cá e aqui eu encontrei pessoas, né, bastante engajadas também e foi um privilégio muito grande, né? Trabalhar Como é que aqui. você veio parar aqui? Por quê, assim? Porque eu fiz um concurso público, né? Eu fiz um concurso público e eu era substituto, fiz um concurso público lá em Governador Valadares. E aí uma das vagas, né, haveriam vagas para Ponte Nova e como Ponte Nova era uma cidade próxima de Ouro Preto, onde eu vivia, né, durante esses cursos de pós-graduação, me interessei, né, eu já conhecia a cidade, né, a família da minha esposa é aqui da zona da Mata Mineira, então era uma aproximação natural. Então
nesses 20 anos aí, entre sair do interior de São Paulo e chegar a Ponte Nova, né, teve essas mudanças. É curioso, né? Quando a gente pensa, né? Por isso que eu brinquei com vocês, essa coisa de pensar nas respostas que nós demos às perguntas, né, que nós fizemos ao longo da vida, você vê isso, como que isso foi encaixando, mas é quase uma aproximação natural. E, querendo ou não, né, a gente é filho da circunstância, né? Eu só fiz esse périplo, esse caminho, porque havia condições no país para que isso acontecesse. Porque vamos colocar aqui, uma valorização do ensino superior no Brasil. Se eu tivesse nascido 10 anos antes, eu não teria pego isso. Eu não teria pego as universidades em crescimento, sistemas de ajuda, né? Por exemplo, eu fui estudante da Universidade Federal de Ouro Preto e eu tinha 2 bolsas. Eu era bolsista de alimentação e eu era bolsista de um programa esportivo, que tinha um time de futebol. Então, isso me ajudou a me manter em Ouro Preto. Então, se eu chegasse na universidade 10 anos antes, provavelmente não teria isso. Eu passei no concurso, fiz pós-graduação. Se eu chegasse 10 anos antes, não teria tantas ofertas de qualificação com um sujeito do interior profundo como eu sou. Se eu chegasse 10 anos antes, não teria concurso público para que eu pudesse entrar. Então, o ponto é que, principalmente no lugar onde a gente vive, né? A gente precisa construir possibilidades para que as pessoas possam ocupá-las. Porque não adiantava nada eu ter passado pelas vivências que eu passei, pessoais, ter tido algum estímulo na reflexão por parte do meu pai, se eu não encontrasse um país ou as condições políticas necessárias para que eu pudesse desenvolver, entende? Não adiantaria nada, eu ficaria tentando e não teria espaço para mim. Verdade. Então, né, o que me trouxe a Ponte Nova? As melhores condições de educação possíveis para um sujeito como eu, que vim de onde eu venho. Oportunidades foram poucas. As oportunidades, se elas não houvessem, nós não estaríamos tendo essa conversa. Não né? Entende? E aí foi por isso que eu resolvi estudar filosofia e entrei nessa, mas não só, né? Eu continuo gostando muito das outras coisas também, e hoje eu tento, né, com os estudantes aqui, fazer esse movimento, que para mim foi estimulante, né, e tento trazer isso, né, continuar, né, o meu trabalho com essa abordagem, né? Acho que ele pode somar para a formação de vocês, como somou para mim. Muito legal. Então não foi nada de imediato, assim, pensado, não? Não. Foi um processo bem longo, né? Então, teve história atrás disso. Reage, né? São reações, a vida, né? A existência coloca pra gente, e agora? Pensa na história de vocês, né? Sim. Se não houvesse as políticas públicas aqui envolvidas, a gente também não estaria Verdade, esse papo. Então, um pouquinho da minha história cruza com a história de vocês, não só em sala de aula, né? Nós somos fruto do mesmo processo, querendo ou não, né? Sim. Quando eu comecei estudo, vocês estavam nascendo, e agora a gente se encontra, né? É a mesma... Quando você começou, nem tinha nascido. Provavelmente. Totalmente. E é por isso que eu me interesso por filosofia e sociologia. Entendi. E outras coisas também, né? A gente dividiu as coisas em gavetas, né? Mas isso não é bom. É bom que a gente passeie por todos os caminhos, né? Teve várias experiências ao longo das histórias. Isso, e está disponível para isso, né? É muito... A gente acaba... Infelizmente, Vanessa, a gente chega a outro ponto, né? Que nem todas as pessoas da minha geração, as pessoas com quem eu convivi, tiveram as mesmas oportunidades. Sim. Eram pessoas tão mais capazes, né? Mas que, por um acaso, pelas condições do nosso país, não puderam usufruir dessas oportunidades, Isso é né? fato. Por isso que eu brinco de vez em quando, né? Os estudantes têm essa coisa, né? Porque eu valorizo muito o tempo que a gente tá junto, né? Percebemos. Eu acho que o tempo que a gente tem que estar junto tem que ser muito bom. Bem aproveitado. Porque para ter esse tempo, né? Todos nós tivemos que fazer muitos esforços, né? Sim. Então não dá para perder tempo. Pelo menos na nossa relação, eu tento refletir um pouco nisso. Hoje, Agora a gente entende. realmente. Entende? Então, acho que tudo isso dialoga no que eu tento fazer no cotidiano com vocês. Desde pedir para vocês chegar na hora, até tentar ter um jeito bem sério para lidar com vocês. Não no sentido da tensão, mas no sentido de mostrar bronca, que a gente né? tem que fazer uma coisa legal juntos, né? A gente não está aí a passeio, não. Futuramente a gente com certeza vai agradecer. E vai saber bem o que é isso. Sim. Aqui, José, nas suas aulas, projetos e nos textos que você publica, a gente percebe que você tem dedicado muito a temas como concepções da humanidade, infoética e a tecnocrítica, a brasilidade e as suas encruzilhadas. O que você...
Os projetos, né, tinha até a questão dos projetos. Os projetos, a gente, eu estou falando dos privilégios, aqui no IF, né, a gente tem os professores dos institutos federais têm essa possibilidade de se dedicar integralmente a uma instituição só. Por exemplo, em outros contextos, o professor dá aula numa escola, dá aula na outra, e isso consome um pouco de tempo, a gente chama isso de dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva, né, que é um grande avanço, né, nas políticas educacionais, faz com que o professor, além de trabalhar as matérias, o cotidiano em sala de aula, possa trabalhar outros projetos e atividades, como esse aqui que a gente está fazendo. E ter um pouco mais de espaço para fazer isso que a gente faz, né? Trabalhar com artigos, tentar escrever um livro, apontar outros caminhos, né? Sim. E isso ajuda muito na produção das aulas, porque a gente sempre traz uma novidade, tenta discutir com os estudantes, produzir caminhos, né? Então, eu acho que a questão dos projetos, se fosse para estabelecer um ranking, as aulas e os projetos são o que de mais importante nós podemos fazer, porque a gente cria caminhos, né? Isso que a gente faz aqui, a gente está disponibilizando um material para que as pessoas possam ver, possam pensar, possam tentar melhorar suas condições, né? Então, os vários projetos que se desenvolvem nos institutos federais no Brasil hoje são em função disso, de uma boa condição para trabalho, que seria o ideal que todos os professores desse país pudessem ter. A liberdade extremamente importante que o Instituto dá. E essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, né? Porque vocês sabem que vocês precisam contribuir, né? Quer dizer, tem uma valorização da vida de vocês também. E, de novo, né? Quem dera, é o nosso grande sonho que todos os estudantes do Brasil tivessem as oportunidades. Então, os projetos são fundamentais, né? E fica tudo muito conectado, porque uma aula fica melhor quando você tem a oportunidade de fazer pesquisas. Sim. Com certeza. Um trabalho que você vai passar, ele vai ficar muito mais interessante quando você teve a oportunidade de assistir um filme e pensar no que os estudantes poderiam aprender com aquilo. Verdade. Então, os projetos qualificam as aulas e, de alguma maneira... Aproveita mais. Aproveita, você cria mais possibilidades, o estudante tem uma compreensão maior. E esse diálogo que é fundamental, né? Além de, no caso dos projetos de extensão, por exemplo, levar isso para além dos muros da escola. Né? A ideia de extensão, a ideia de expandir os conhecimentos produzidos nas escolas, nas instituições de ensino, para a comunidade na qual ela está inserida. Quer dizer, então aqui a gente já tem uma ampliação desses processos. Né? E aí a gente volta naquela. Olha o impacto de uma instituição de ensino, de educação básica e tecnológica no interior do Brasil. Né? Quer dizer, do nada, vocês já vão levar uma série de informações para as comunidades nas quais eles estão inseridos, que vai ser decisivo, né? E vai contribuir para o desenvolvimento como um todo. Sim. Então, essa possibilidade, né, principalmente para jovens, inteligentes, antenados, né, que sabem dessas transições que nós fazemos no mundo, né, a gente conseguir mapear, movimentar isso, produzir coisas novas é fundamental. E aí dialoga mais esse ponto, né, esse trabalho que a gente mantém aí. Né, a gente tem aqui na escola um projeto de ensino, né, o que a gente tem chamado de núcleo de estudos da era da transição, que é um lugar onde a gente debate as mudanças, né, as tensões que a gente vive, junto com os outros professores de ciências humanas, com os professores de linguagens, com os professores das áreas técnicas. A ideia é fomentar as nossas disciplinas com possibilidades, né? Melhorar. Repare, um projeto de ensino, ele vai tentar criar meios para que esse ensino seja um pouco mais estruturado. Qualifica a pesquisa, né? Você treinar o estudante para que ele seja um pesquisador, né? Se ele pretender fazer uma universidade, né, que não é essa a nossa finalidade, né? A nossa finalidade é que o estudante saiba informar tanto para o trabalho, quanto para a universidade, quanto para ser um bom cidadão, né? A universidade é uma das possibilidades, né? Ele já vai chegar como um bom pesquisador. E o bom da instituição é que ela, além de te incentivar com tudo isso, ele te fornece todas as ferramentas que você precisa. Dá os meios, né? Como são dores e delícias, esse é um processo exaustivo, né? É um processo intenso para jovens. Né? A gente também não pode florear, mas por outro lado ele é, né, a educação profissional integral, qualificação, ela é um processo bastante, justamente pelo fato de ser intenso, ele faz com que os jovens amadureçam muito rápido, né? E tomem um pouco mais de conta da sua existência de uma maneira mais cuidadosa. Então, acho que, fechando, né, ensino, pesquisa, extensão, né, esse tripé, ele está todo muito conectado. Porque sem pesquisa não tem um bom ensino. E sem um bom ensino não tem extensão. E sem estender o que a gente produz aqui dentro, que sentido isso teria? É tudo complemento. É tudo muito conectado, né? E a política dos institutos federais, ela pensa isso para a juventude brasileira, né? É uma pena, né? Que é o que a gente tem que... que nem todos têm a oportunidade nas escolas. Isso aí quando a gente elogia o nosso sistema, ou defende o nosso sistema, né? Isso tem que ser uma lembrança, né? Que o mais importante é que a gente consiga ampliar isso
né, com estrutura, né, a gente ter estrutura, ter pesquisadores, ter técnico administrativo, que são fundamentais, né, para a gente ter uma estrutura bacana dessa, porque não adianta também não receber os estudantes, mas não ter estrutura. Como é que vai fazer? Então a gente não vai conseguir fazer um trabalho que a sociedade brasileira merece, né? Mas acho que esses são os pontos, né? Um diálogo constante de sala de aula, pesquisa, extensão, né? Que aí sim sai Uma coisa bacana. os nossos objetivos aí são cumpridos. José, qual a sua opinião a respeito do papel dos seus projetos ou dos projetos em geral desenvolvidos no campus para a formação dos estudantes? Como eu contei, né? É fundamental. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem concreto. Né? Quando a gente, em 2016, 2017, a gente começou a estudar aqui na escola um projeto de ensino chamado Racismo Sem Racistas. É um projeto de ensino que tentava entender o seguinte, um aparente paradoxo. No ano 2000, quando o Brasil completa 500 anos da chegada, da invasão, ou da descoberta para alguns pelos portugueses, se fez uma pesquisa no Brasil, um instituto de pesquisas chileno chamado Latino Barômetro, que fazia a seguinte pergunta: o brasileiro é racista? Aí boa parte das pessoas, quase a totalidade das pessoas, respondia o seguinte: sim, os brasileiros são racistas. Mas na sequência perguntava: você é racista? Eu, claro que não. Não sou racista. Então tem um paradoxo aqui. Como as pessoas consideram que existe racismo, mas se as pessoas não se consideram racistas? Consegue ver racismo sem racistas. E aí a gente começou a desenvolver um projeto de ensino chamado Racismo Sem Racistas. E pesquisamos, né? Fomos pesquisar a literatura, o que se tinha escrito sobre esse paradoxo ao longo da história. E aí a gente chegou a um debate que começava naquela época, né? Que conhecido como racismo estrutural, né? Uma forma de racismo que está estruturada, como se a sociedade brasileira fosse um prédio e as bases daquele prédio fossem racistas. E hoje a gente está no teto desse prédio e as pessoas aqui não são racistas, mas o jeito que essa sociedade vive reflete essa estrutura. Por isso, um racismo estrutural. Então, esse projeto de ensino, né, que nos fez ter contato com esse tipo de informação, foi fundamental para a gente explicar esse paradoxo em sala de aula. Seja na aula de sociologia, seja na aula de filosofia, seja na aula de história, seja quando o professor de geografia trabalha com vocês as estatísticas sobre o Brasil contemporâneo. Entende? Então, o projeto de ensino nos fez tomar conhecimento de hipóteses, explicações, análises que nós utilizamos hoje em sala. Consegue ver? Do mesmo modo que uma pesquisa robusta em biologia pode ajudar o professor ou a professora de biologia no desenvolvimento das aulas. Então, quer dizer, por mais que nós, professores, saímos formados das escolas, das universidades, a gente está sempre precisando se atualizar. E os projetos é uma forma dessa atualização. Os projetos são formas de testar possibilidades de ensino, de juntar as pessoas para que elas possam pensar juntas. Né? Então, tudo se conecta. Né? Então, sem esses projetos, eu não sei como seriam as nossas condições de ensino aqui, sem essa possibilidade. Né? Mas a gente tem um laboratório disso que nem todas as instituições de ensino médio têm essa possibilidade. Né? Que, infelizmente, né, as condições materiais não são as melhores e os profissionais têm que ficar aqui, correr para lá. Né? E eu não tive essa oportunidade, né, como eu disse para vocês, eu estudei na escola estadual no interior de São Paulo, que era essa escola tradicional, né? Eu ia para a escola de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? Eu estudei à noite um tempo, e não tinha espaço, né, para outras possibilidades. Então, a ideia é que isso contribua, né? Que a gente tenha recursos materiais para fazer esse tipo de coisa, tenha bolsa para os estudantes, tenha materiais, tenha recursos para pensar, estudar, escrever, publicar. José, aproveitando você falando sobre seus projetos, você tem algum projeto em mente? Hoje a gente tem 2 projetos que estão acontecendo, né? Que é esse núcleo, que tenta estudar essas tensões, né? Que a gente chama de transições, todas as transições. Entender o que aconteceu com o leiteiro, já que agora se vende leite, isso é uma transição, né? O leiteiro perdeu o emprego. Assim como o cobrador de ônibus vai perder o emprego, porque a inteligência artificial vai estar na catraca do ônibus. Então, nesse momento, acontece uma transição no mercado de trabalho. O que as pessoas vão fazer quando uma inteligência artificial tem um pouco mais de potência? Então, é uma transição. A gente está estudando a transição do dinheiro, a gente não precisa mais andar com dinheiro, a gente tem o Pix. A gente está estudando até a transição no sistema educacional.
né? Isso aqui é parte dessa transição do sistema educacional. Daqui a pouco a gente está na internet e é uma outra circunstância. Podemos dizer que você já está utilizando esses projetos em sala de aula, né? Repara, né? Então, querendo ou não, quando a gente leva essas conversas para a sala de aula, elas são fruto de uma pesquisa prévia. Né? Que, querendo ou não, quando eu estudei o mundo do trabalho, lá na graduação, há 20 anos atrás, era outro mundo, outras possibilidades. Sim. Então, a gente precisa se atualizar e os projetos são um lugar para a gente discutir esse tipo de coisa. Né? As crises políticas que a gente vive, as crises sociais, a série de transições motivadas pela pandemia, né? Que a pandemia foi um elemento de aceleração. Sim. E o que nos leva a um projeto de extensão, né? Que hoje a gente desenvolve aqui no curso de Tecnologias de Processos Gerenciais, que a gente intitulou como OnLife, que é o online com life, né? Um trocadilho infame aí que tenta apontar o seguinte: nossa vida ela é completamente conectada, mesmo que a gente não esteja conectado. Sim. É tudo conectado. Aqui fora está o José, mas lá dentro está operando um avatar do José, pagando, comprando, se relacionando. Online. Então a vida está toda misturada, né? Tem um exemplo interessante, Vanessa, quando o WhatsApp, o Instagram e o Facebook caíram por uma tarde. Entrou para a história. Entrou para a história, verdade. Que é um exemplo da vida online. A gente está tão conectado que quando isso desapareceu, a gente teve que conversar com pessoas, né? E foi bastante complicado. E a pandemia mostrou para a gente também que o contato um com o outro faz parte. E é necessário. É necessário. E o OnLife é isso, Vanessa. Sim. Quando a gente fica sem essas tecnologias, a gente vê quão necessárias elas são para a nossa vida contemporânea. Sim. Isso tem delícias, eu posso conversar com alguém que está do outro lado do mundo agora, mas tem dores, a gente fica muito dependente. Sim. Então, entender essa transição é muito importante, porque não dá para falar, bom, gente, cansamos, agora a gente vai voltar atrás e vai parar com tudo. Não tem. A digitalização da vida já é um processo bastante avançado. Aonde alguém falar em metaverso. Não. Então, a gente precisa entender. É outro assunto. A gente precisa entender o que está em jogo, né? E às vezes na vida cotidiana não dá tempo da gente parar e pensar. Porque o tempo não para pra gente. A gente quer parar, mas o tempo não para. Agora eu vou pensar, bom. É cada vez mais. Sim. Entende? E aí acho que esses projetos ajudam nisso, né? Esse projeto do Núcleo de Estudos eu trabalho durante o dia, né? Mais especificamente junto ao professor Bruno, de Geografia, e o professor Leonardo, de História. Mas com outros colegas, fazendo uma série de pesquisas, e esse projeto online ele está junto com os estudantes do curso superior de tecnologias, em processos gerenciais, né, para que a gente possa contribuir para a formação lá também. Então, atualmente a gente trabalha com esses dois projetos. E paralelo a isso, eu tenho desenvolvido outros trabalhos, né, no âmbito de trazer uma contribuição para a escola também. Eu trabalho numa pesquisa, né, vinculada, né, ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que diz respeito ao que a gente chama, são duas pesquisas na verdade, né? Uma pesquisa é o que a gente chama de relação humano-algoritmo, que é como a construção das redes e o modo de funcionamento da internet nos impacta. Sim. Eu sempre vejo a mesma coisa lá e eu gosto daquilo e vou continuar vendo aquilo. Então essa pesquisa é muito interessante, que mostra bem, né, de onde eu tirei a ideia para o projeto OnLife. Então, né, há 2 anos eu trabalho nessa pesquisa, né, um grupo muito interessante que eu tento trazer bastante coisa para a escola também. E também desenvolvo lá uma pesquisa sobre o que a gente chama de brasilidades, né, que também é nosso interesse no que diz respeito, né, às questões, às tradições e o jeito que se vive, né, por essas bandas, né, com dores, um lugar bastante desigualdade, com muitas tensões, de um processo de construção bastante duro com a maior parte das pessoas, mas por outro lado um lugar que exala alegria, né? Um lugar e que as bacana. Pessoas gostam. E que já as teve pessoas essa atividade gostam, pra gente né? Justamente. Então o núcleo, né, é um lugar que eu gosto muito de pertencer também, né? Lá a gente estuda isso que a gente chama de brasilidades, né? Que é as contradições, ou está aí, né, as encruzilhadas, a ideia da mistura, né? Essas encruzilhadas da brasilidade, que é algo que eu gosto de trazer muito aqui para a escola também, porque nós somos o suco do Brasil, né? A gente está no interior profundo, né, conversando com jovens qualificados, né, o processo da mistura que nos faz, né? Então, acho que é muito importante que a gente tenha esses debates aqui na escola também sobre o que a gente é, né, como que a gente vive, o que a gente tem a oferecer para o mundo. Sim. Então foi isso, pessoal. Mais uma vez, quero agradecer a presença de José e a colaboração de todos. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. José. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.